esse vídeo é para você que precisa entender a diferença de liderar e chefiar. O que é liderança cristã? O que não é ser líder? E quais são as funções do líder? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Paz do Senhor, queridos, estamos aqui iniciando mais um trimestre, mais uma trilha e jornada de aprendizado. Você que está conosco em mais um vídeo, querido professor, professora, dirigente de escola bíblica dominical e até mesmo aluno que deseja ampliar os seus horizontes, seja bem-vindo a mais uma aula de nossa EBD Online. Nesta feita, estamos iniciando o último trimestre da faixa etária dos jovens, que tem por temática liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esse trimestre teremos a oportunidade de ampliar nossos horizontes sobre o que é liderança na perspectiva cristã, o que a Bíblia diz sobre liderança, os exemplos que a Bíblia traz, tanto positivos quanto negativos, distinguir em nossa mente o que é um líder e o que não é um líder, o que ele deve fazer do que ele não deve fazer. Nestas 13 lições desse último trimestre, iremos começar hoje com o que é liderança cristã. Estudaremos sobre a pessoa do líder, a liderança de Moisés, a liderança de Josué, a falta que faz um líder, exemplos de liderança feminina, outra temática muito relevante e importante em nossos dias, a liderança de Davi, a liderança de Salomão, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus, uma liderança chamada para restaurar, a liderança de Barnabé, a liderança de Paulo e, para fechar, Jesus, o modelo de liderança. Esse trimestre será extraordinário e de grande valia, principalmente para nós jovens que estamos em desenvolvimento e aprendendo e despertando esta ideia e princípio de vocação e liderança que Deus tem chamado e nos vocacionado. Algo interessante para começarmos e entendermos é que o chamado cristão, ele implica em discipulado. Com isso, todos nós, direta ou indiretamente, trabalhamos e somos envolvidos com liderança. A lição de hoje, como eu falei, ela vai trazer a abordagem de definição, de explicação. Ela será a base, a plataforma para seguirmos todas as demais lições já com a ideia formada para expandirmos o nosso horizonte. Hoje iremos aprender sobre o que é liderança cristã. O texto principal, que seria a base de nossa lição de hoje, está na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5 e o versículo 2. A nossa lição vai abordar esse texto na versão revista e corrigida, que nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O resumo de nossa lição vai nos dizer o seguinte: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Como de costume, a nossa lição ela tem 3 objetivos principais, que são eles: apresentar o conceito de liderança, expor as partes do trabalho de um líder, saber o que não é liderança. Partindo então desse pressuposto, temos o texto bíblico, que seria a nossa leitura em classe, que está em Efésios, do capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Dando continuidade então à nossa lição, vamos perceber e observar um princípio muito maravilhoso. É que mesmo Deus, sendo grande, todo-poderoso e soberano do universo, ele usa e escolhe pessoas para desempenhar grandes missões. Ele escolhe pessoas e vocaciona homens e mulheres para desenvolver a sua obra, para dar continuidade ao seu reino. Ele escolhe pessoas para cumprir o seu propósito. E a Bíblia está recheada e farta de exemplos tanto bons como ruins, tanto de pessoas que ouviram a direção de Deus, fizeram a sua vontade e cumpriram para a qual o chamado que foram chamados e designados por Deus, como pessoas que até começaram bem, mas que no decurso de sua caminhada se perderam, a soberba encheu seu coração e se distanciaram e não cumpriram o chamado que Deus tinha preparado para a vida deles. É sobre isso que a nossa lição vai nos trazer e vai nos mostrar os princípios e a riqueza que a liderança na perspectiva cristã nos mostra. Introduzindo então nossa lição, já começamos com o primeiro tópico, com a primeira seção, que vai nos trazer o princípio de definição.
Porque antes de falarmos sobre liderança cristã, sobre o que a Bíblia diz sobre liderança, precisamos, em primeiro momento, compreender o que é liderança, compreender a definição do termo liderança. Segundo o dicionário, liderança ou liderar é alguém que está ou vem ocupando o primeiro lugar em uma determinada função, seja ela no aspecto comercial, seja ela no aspecto de ensino, é alguém que está no primeiro lugar, é alguém que ocupa uma posição de destaque. Segundo Chiavenato, um dos pais da administração, ele vai dizer que liderança ou liderar é o processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras, conforme a necessidade e situação que as levam a realizar um ou mais objetivos. De acordo com a nossa lição, e o que o nosso comentarista, o pastor Elias Torralbo, vai trazer, liderar diz respeito a conduzir, orientar, guiar pessoas e principalmente em influenciar. Se fôssemos resumir todas essas definições de liderança, poderíamos resumir em uma frase: liderar é influenciar pessoas. Liderar é conduzir pessoas. Liderar é convencer pessoas através do exemplo. Como já diz um ditado popular, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, diante disso e partindo desse pressuposto, liderar é influenciar pessoas para desenvolver alguma tarefa, para cumprir algum objetivo, para chegar em um determinado alvo. Entendendo isso, podemos partir para o que é liderança na perspectiva cristã. Liderança cristã nada mais é do que orientar pessoas, conduzir pessoas e estar a responsabilidade de pessoas debaixo, sob os princípios e normas, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Liderança cristã, resumindo isso, seria servir e influenciar pessoas de acordo com os princípios sagrados, com o nosso manual de regra, fé e conduta. A Bíblia é Sagrada. O primeiro tópico de nossa lição, ele vai ser dividido justamente diante desses princípios. A definição do termo que trouxemos e a liderança cristã. Partindo desta ideia e dando continuidade, ele vai ainda falar sobre liderança e serviço. Ele deixa bem destacado que liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Em primeiro momento, precisamos deixar massificado na mente de nossos alunos e também tem em primeiro lugar massificado em nossa mente que a liderança cristã não diz respeito a sermos maiores ou sermos servidos. O próprio Cristo nos deixa o maior exemplo que liderar diz respeito a servir. A palavra grega usada para serviço que encontramos no Novo Testamento é diaconia, é serviço, é ministrar, é estarmos dispostos a servir. Jesus nos deixa esse maior exemplo quando vemos no capítulo 13 do Evangelho segundo João, ele cingindo-se de seu manto, pegando uma toalha e uma bacia, mesmo sendo mestre, mas partindo para lavar os pés dos seus discípulos. Outro exemplo marcante de liderança é quando olhamos para Mateus no capítulo 20, dos versículos 25 ao 27, quando chega a mãe de Tiago e João para Jesus e diz: olha, Senhor, quando entrares no teu reino, ache um lugar, me permita contextualizar, para meu filho Tiago e meu filho João, um à sua direita e outro à sua esquerda. Naquele tempo já havia uma concepção limitada do que era a liderança, mas Jesus ele vai trazer questão e vai mostrar que no reino de Deus, aquele que serve, aquele que é líder, ele não se faz por maior, mas na verdade ele se faz por servo de todos. Ele não é o que toma maior destaque e maior ênfase, mas é aquele que está sempre pronto e disponível para servir. No reino de Deus, o maior é o menor, e o menor é que é constituído por maior. Entendendo isso, precisamos então partir para mais um pressuposto, partir para mais uma perspectiva, que é: o que faz um líder? Qual é a função de um líder? Quais são as obrigações que um líder, na perspectiva cristã, ele tem? Em primeiro lugar,
vamos perceber que o líder ele deve ter visão, que um líder ele deve ter discernimento, que um líder ele precisa ter uma visão panorâmica e estar em constante intimidade com Deus, porque ele será usado pelo Senhor para ser um garimpeiro de talentos, para ser alguém como Paulo, que disse a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 6, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. É o líder que tem a função de despertar, de orientar, de lançar luz no caminho do seu liderado e assim ele puder desenvolver, puder aprender e assim começar a viver a vocação que Deus tem para a vida dele. Entenda, ninguém nasce preparado, ninguém nasce pronto, nenhum líder nasce pronto para desenvolver e já com todas as habilidades, aptidões e capacidades, expertises para estar desenvolvendo e cumprindo com todas as funções e obrigações que é ser um líder. Mas nós, como líderes cristãos, e principalmente como professores de jovens, precisamos ser esta pessoa que desperta, que fortalece, que motiva e que esforça alguém a desenvolver as suas características como líder e viver a vocação de Deus. Outra necessidade de um líder é também ser guia. É aquele que deve estar à frente, é aquele que deve orientar e conduzir os seus liderados. O próprio Davi, escrevendo nos Salmos, ou posso dizer o mais conhecido da Bíblia Sagrada, o Salmo de número 23, ele vai falar da perspectiva de uma ovelha sendo conduzida por um pastor. E nesta ótica, o próprio Deus que conduz o seu rebanho, as suas ovelhas. Da mesma maneira, precisamos tomar o exemplo de Deus, aprendendo com o Senhor no que disse Davi, sendo como orientadores, como disse Pedro, pastoreando o rebanho de Deus, conduzindo os nossos liderados, conduzindo os jovens no caminho do desenvolvimento e principalmente para que cheguem ao nível de maturidade cristã. Fechando este bloco, fechando este tópico, vamos entender também que líder é aquele que abençoa. Líder é aquele que é canal de Deus para abençoar. Não se prive de ser canal de Deus para abençoar alguém. Não se prive de ser instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, eu te chamei, Abraão, para ser canal de bênção para todas as pessoas que virem a partir de você, para todas as pessoas que ouvirem e seguirem o seu exemplo. Então, seja um instrumento de Deus, seja um canal de Deus para abençoar. Entenda que todos têm um processo, que todos têm um tempo para desenvolver, um tempo para amadurecer. Nem todo mundo desenvolve tão rápido, mas cada um tem o seu tempo. Mas você precisa ser o canal de Deus e estar à disposição do Senhor para abençoar, para orientar e principalmente para despertar pessoas a viverem a vocação do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui e logo em seguida voltamos com o segundo bloco para darmos continuidade e fechamento de nossa lição. Dando continuidade então à nossa lição, depois que entendemos, aprendemos e compreendemos a função de um líder, o que é ser líder, o que é líder na perspectiva cristã, e que ninguém nasce pronto, mas cabe ao líder despertar no seu liderado a vocação de Deus, o chamado do Senhor, e entender que cada um tem o seu tempo, o tempo de aprofundar raízes, e que nós como líderes temos a função e a missão de despertar e também imprimir o caráter de Cristo que foi impresso em nós na vida do nosso liderado. Partimos para entender e compreender o que não é liderança, o que não diz respeito à função de um líder, o que um líder cristão não deve fazer e como devemos nos portar como líderes cristãos. Primeiro, entendemos o seguinte, e o nosso comentarista ele vai nos falar sobre isso, que liderar não é chefiar. Liderar não é estar acima de outras pessoas no sentido de querer pisar, no sentido de querer se autopromover, no sentido de se achar melhor do que outros. Não. Liderança é, na verdade, ajudar, cooperar, somar, orientar o caminho
mostrar como fazer e principalmente fazer junto. O líder, já diz um destaque de nossa lição, tem a nobre missão de descobrir talentos e de conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem, mas também não pode pensar erroneamente que liderar é estar acima de outras pessoas, se considerando superior. Não, líder não é chefe. Chefe é aquele que dá ordens, chefe é aquele que manda, chefe é apenas aquele que obriga e que diz o que tem que ser feito e fica esperando que seja realizado e cumprida a missão. Não, liderar é fazer junto, liderar é somar, liderar é ajudar para que alguém possa desenvolver esta função. Compreendendo isso, vamos partindo para entender os limites da liderança cristã e quais são as diferenças da liderança cristã para a liderança secular. Um líder na perspectiva secular é normalmente alguém que hoje está muito popular o termo gestor. É alguém que trabalha com gestão. Gestão, até mesmo um dos subsídios de nossa lição, vai nos mostrar que é aquele que trabalha com coisas estáticas, já sobre controle. Mas um líder trabalha com pessoas. E como sabemos, pessoas são dotadas de sentimentos, de desejos, de projetos, de sonhos e principalmente de emoções. E não são estáticas, são voláteis, têm os seus momentos. Por isso que um líder na perspectiva cristã não é um gestor, pois ele não trabalha com recursos, ele trabalha com pessoas. Um líder na perspectiva cristã, como entendemos, não é aquele que se sente e se acha superior aos seus liderados. O comentarista vai deixar isso bem marcante. E ele vai deixar frisado, e eu até marquei na minha lição, justamente essa diferença, que o líder não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica, ou seja, da responsabilidade e confiança que foi sobre ele investida e depositada para promover o reino de Deus. Ou seja, a liderança cristã não diz respeito à autopromoção, não diz respeito a marketing pessoal, não diz respeito a você se elevar e fazer de pessoas escadas para o seu crescimento. Jamais. Nós somos chamados para levantar pessoas. Nós somos chamados para despertar pessoas. Nós somos chamados para ajudar pessoas a chegar aonde Deus quer e a ver pessoas, como disse Jesus, fazerem muito mais do que nós, viverem muito mais do que nós. Jesus disse aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que as minhas. Um líder de sucesso, um líder cristão realizado é aquele que pode ver no seu liderado e naquele que está sendo preparado um desenvolvimento e uma capacidade para que num determinado momento que talvez você venha precisar se ausentar, tem alguém para assumir o seu lugar, tem alguém para desenvolver a sua função. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas assim, como Moisés, que preparou Josué para ser líder em seu lugar, como Elias, que ungiu Eliseu para ser profeta em seu lugar. Um líder cristão, ele precisa entender que não tem cadeira cativa. Ele precisa entender que não é árvore. Ele é alguém que está semeando na vida de outras pessoas. É alguém que está investindo na vida de outras pessoas. Porque uma liderança de sucesso é uma liderança que produz. É uma liderança que gera novos discípulos. É uma liderança que produz líderes. Ele vai destacar, o nosso comentarista, 5 tópicos muito interessantes, 5 características ou perspectivas muito interessantes do que um líder deve fazer e o que um líder não pode fazer. A primeira, um líder não tem autonomia para fazer o que quer. Ele não pode fazer o que vem à sua mente. Ele precisa entender as suas funções, a hierarquia de quem está acima dele e principalmente a vontade de Deus que precisa vir antes de qualquer decisão. Segundo, o líder não pode usar a sua posição para autopromoção, como já comentei. Ele não tem autorização para pedir e exigir que as pessoas o sirvam, não. Ele precisa ser servo dos outros.
o maior é aquele que se faz por menor. Já nos ensinou Jesus. E ele entende que não é superior aos demais. E por fim, ele trabalha com a expectativa, ele não pode trabalhar, melhor dizendo, com a expectativa de reconhecimento e recompensa humana. Nós não trabalhamos para os homens. Nós somos chamados por homens debaixo da autoridade de Deus e da bênção do Senhor, mas nós não podemos esperar reconhecimento dos homens. Não devemos esperar a recompensa dos homens, porque, como já disse Paulo, se esperássemos somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos pecadores, os mais miseráveis dos homens. Mas trabalhamos para Deus e sabemos que Ele, ao seu tempo, recompensará. Como está escrito em Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 10, que Deus não é injusto para esquecer o trabalho e do amor que exercemos em sua obra. Mas não podemos confundir isso e trocar os papéis. Trabalhar para Deus e esperar reconhecimento dos homens. Trabalhar para Deus e esperar recompensa dos homens. Se vir, amém, mas se não vir, que isso não venha a enfraquecer o nosso coração, nem esmorecer o nosso trabalho. Lembre-se, estamos em missão, estamos em guerra, estamos trabalhando e, como disse Jeremias, em uma grande obra e não podemos parar e nem tampouco terceirizar aquilo que estamos fazendo esperando para homens. Não, lembre-se, você trabalha para Deus, você é canal de Deus, você é o instrumento nas mãos do Senhor e é dele, é do céu que vem a sua recompensa e o reconhecimento a seu tempo. Partindo para a conclusão e entendendo esses aspectos, vamos também perceber que liderar não é dar ordens. Como eu falei, liderar não é mandar, liderar é fazer junto. Liderar não é chefiar, mas cooperar para que as atividades e missões e objetivos sejam concretizados. E por fim, liderar não é transferir responsabilidades. Aqui vale uma ressalva muito importante. Esta questão de transferir responsabilidades não diz respeito a conceder oportunidades. Você, como líder, pode e deve dar oportunidades, porque ninguém aprende sem ter a oportunidade de fazer. Zacarias vai nos mostrar isso, dizendo que não podemos desprezar o dia das coisas pequenas, mas precisamos entender que para que alguém possa desenvolver, precisa ser concedido a ele uma oportunidade. Nenhum de nós começamos já dando aula de 30 minutos, de 1 hora ou até mesmo de mais. Começamos com a exposição de uma introdução, começamos com a exposição de um tópico, começamos com a explanação da conclusão e daquilo que entendemos da aula, da lição. Cabe a você, professor, conceder uma oportunidade, assim como o dia aconteceu com você, mas não deve terceirizar a sua responsabilidade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você não deve abrir mão de suas obrigações, como já diz até mesmo o nosso dirigente da escola dominical aqui do Templo Central. Você não deve passar o cajado que está na sua mão e que Deus lhe confiou para outrem. Não, você pode conceder a oportunidade, mas lembre, você é o professor chamado por Deus e investido pelo Senhor debaixo da confiança de seus líderes para estar ministrando a aula. Se for dar uma oportunidade, se possível, avise antecipadamente, oriente, diga pelo menos com uma semana ou com alguns dias de antecedência. Olha, você pode dar aquele tópico, você pode expor a introdução, você pode apresentar a lição para que o aluno possa se preparar, possa se capacitar, estudar e assim expor. Então, entendemos que liderar não é terceirizar responsabilidades. Um líder não pode passar a sua responsabilidade esperando os resultados de braços cruzados. Ele pode dar a oportunidade, mas ele sabe que a responsabilidade da aula, que a responsabilidade do ensino e da ministração da lição está sobre ele, depositado pelo Senhor. Outro detalhe que o comentarista de nossa lição deixou bem claro é que não podemos esperar sempre que uma liderança seja confirmada por Deus. Somente o tempo vai revelar que um líder é chamado por Deus ou não, e que essa liderança teve êxito e foi de excelência e sucesso ou não. Somente o tempo vai lhe mostrar quem é e quem não é, e confirmar
uma liderança. A igreja primitiva e os apóstolos nos mostram este grande exemplo de que era um líder e a sua função, entendendo que tinham como missão servir a igreja, servir as pessoas e estarem no ministério da palavra e da oração. E não tinham como servir a igreja e estar dedicando tempo ao ministério da palavra e da oração e ao mesmo tempo servindo à mesa. Daí vai surgir a instituição dos diáconos, homens cheios do Espírito Santo, mas que tivessem disponibilidade e pudessem agora estar servindo às mesas, cuidando dos órfãos e das viúvas. Um exemplo negativo que nos mostra de alguém que terceirizou a sua responsabilidade, encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo número 11, quando encontramos Davi e vemos ele no dia que o exército de Israel foi para a guerra e ele manda os seus liderados e fica no palácio. Em virtude daquilo, ele percebe Batseba, concebe o pecado, comete o pecado e toda aquela tragédia acontece. Um líder que terceiriza responsabilidades e não cumpre as funções e a obrigação para a qual Deus o instituiu, ele é muito suscetível a tragédias. Ele é muito suscetível ao fracasso. Ele é muito suscetível a cair ou a tomar o seu coração pela soberba e se achar melhor do que outros. Mas um líder segundo o princípio e exemplo da Bíblia Sagrada é aquele que sabe trabalhar em conjunto, que não centraliza funções, que não faz tudo sozinho, que sabe repartir as tarefas, mas que entende a sua responsabilidade. Fechando e concluindo nossa lição, seja um líder a exemplo de José, que aprendeu a perdoar, que aprendeu a abençoar até mesmo aqueles que o maltrataram. Seja um líder a exemplo de Neemias, que mesmo diante de propostas e convites capciosos, sabia incentivar, animar, motivar e estimular os seus liderados a cumprir a grande e nobre missão que Deus tinha confiado. Seja um líder como Jesus, que instrui, que ensina, que abençoa e que conduz aqueles que estão à sua responsabilidade a viverem a vontade de Deus, a estarem no centro do querer do Senhor. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus te conduza, que Deus te oriente, que esta aula seja um norte, mas que você não se limite somente aqui, que você busque mais de Deus e diversas fontes que tem sobre liderança cristã. Que Deus te conceda uma aula abençoada e rica e que este novo trimestre que está se iniciando seja um canal e até mesmo, posso dizer, um divisor de águas na sua vida e na vida de seus alunos. Deus te abençoe. Lembre de curtir, compartilhar e também comentar este vídeo para que possamos dar continuidade a esta obra e a cada dia melhorar e estarmos aprimorando os nossos trabalhos para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e você também seja abençoado. Muito obrigado e Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490
0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.